Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca faz em voz alta, mas que carrega todos os dias como um peso nas costas. Por que o dinheiro parece fugir justamente de quem mais precisa dele e parece se acumular sozinho na vida de quem já tem o suficiente? A resposta que os estoicos encontraram há mais de 2000 anos não tem nada a ver com sorte, nada a ver com talento excepcional e nada a ver com nascer no lugar certo. Marco Aurélio governava o maior império do mundo conhecido e ainda assim escrevia todas as noites sobre a diferença entre o que possuímos e o que realmente nos pertence. Sêneca foi um dos homens mais ricos de Roma e, ao mesmo tempo, o filósofo que mais escreveu sobre os perigos de deixar a riqueza controlar a mente. E Epicteto, que nasceu escravo e nunca teve fortuna alguma, ensinou que a verdadeira riqueza é a que ninguém pode tirar de você, porque ela não está guardada em um cofre, está guardada no caráter. O que você vai ouvir agora não é uma fórmula mágica, não é um segredo escondido em algum canto do universo esperando para ser desbloqueado. É um conjunto de verdades desconfortáveis, testadas pelo tempo, sobre a relação entre o ser humano e o dinheiro. São verdades que a maioria evita porque exigem responsabilidade. E é muito mais fácil culpar o mercado, a economia ou o destino do que olhar para dentro e perguntar: eu estou lidando com o dinheiro da forma certa? Os estoicos nunca prometeram riqueza fácil. Eles prometeram clareza. E é essa clareza que separa quem constrói algo sólido de quem vive perseguindo a próxima onda de sorte. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender por que o medo da escassez é paradoxalmente o que mais afasta a prosperidade. Vai entender por que comparar sua vida financeira com a dos outros é um dos hábitos mais destrutivos que existem. Vai entender a diferença entre trabalhar muito e trabalhar certo, entre guardar por medo e guardar por sabedoria. E porque o tempo, não o dinheiro, é o verdadeiro capital que você não pode recuperar depois de perdido. Se você já sentiu que está se esforçando, mas nunca chega a lugar nenhum financeiramente, preste atenção em cada um desses 10 pontos, porque um deles provavelmente é a resposta que você estava procurando. Curte esse vídeo agora, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E enquanto você acompanha, escreve nos comentários a frase: eu construo com paciência. Vamos começar. Número 1. O dinheiro não é o problema, é o julgamento que você faz sobre ele. Epicteto ensinava algo que soa simples, mas que a maioria das pessoas nunca aplica de verdade. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O dinheiro em si é neutro. Ele não tem intenção, não tem moral, não carrega culpa nem virtude. Ele é apenas uma ferramenta de troca, um meio, nunca um fim. O problema nunca esteve no dinheiro. O problema está no significado que cada pessoa decide atribuir a ele. Para uns, dinheiro significa segurança. Para outros, significa liberdade. Para muitos, infelizmente, significa valor próprio. E é exatamente aí que a relação começa a adoecer. Quando você mistura sua identidade com seu saldo bancário, cada oscilação financeira vira uma crise existencial. Um mês fraco não é apenas um mês fraco, vira uma prova de que você é um fracasso. Um mês bom não é apenas um mês bom, vira uma prova de que você finalmente é alguém. Essa montanha-russa emocional é exaustiva e pior, ela sabota decisões racionais. Pessoas que ligam sua autoestima ao dinheiro tomam decisões financeiras baseadas em orgulho, em medo ou em desespero, nunca em estratégia. Sêneca, mesmo sendo extremamente rico, escreveu que a riqueza deveria ser tratada como um hóspede na casa, não como o dono dela. Um hóspede pode ficar, pode ir embora, e a casa continua de pé porque a estrutura não depende dele. Se você constrói sua identidade em cima do dinheiro que tem hoje, qualquer perda vira um terremoto.
Mas se você entende que o dinheiro é passageiro por natureza, cada perda vira apenas um evento, não uma tragédia. A prática estoica aqui é simples de entender e difícil de aplicar. Separe o que você é do que você tem. Você pode ter uma reserva financeira sólida e ainda assim ser uma pessoa insegura por dentro. Você pode estar passando por um momento financeiro difícil e ainda assim manter a dignidade intacta. O dinheiro reflete decisões, hábitos e circunstâncias. Ele não reflete o seu valor como ser humano. Quando essa distinção fica clara, a ansiedade financeira diminui, porque você para de julgar a si mesmo através de um número que sobe e desce. Escreve nos comentários: eu construo com paciência. Se você já percebeu que estava ligando demais o seu valor ao seu saldo bancário. Número 2. Riqueza verdadeira começa na disciplina, não na sorte. Existe uma fantasia moderna extremamente sedutora. A ideia de que a riqueza chega através de um golpe de sorte, uma oportunidade única, um momento certo no lugar certo. Essa fantasia é perigosa porque tira de você a responsabilidade e coloca no acaso. Os estoicos pensavam exatamente o oposto. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que cabe a nós apenas aquilo que está sob nosso controle, e o resultado externo, incluindo sorte, nunca está sob controle total de ninguém. O que está sob seu controle é o esforço diário, a disciplina, a consistência. Pense nos exemplos mais sólidos de riqueza construída ao longo da história. Quase nunca vem de um único evento de sorte. Vem de décadas de decisões pequenas, repetidas com disciplina, que se acumulam de forma silenciosa até se tornarem visíveis. A sorte, quando existe, geralmente encontra alguém que já estava se preparando havia anos. Ela não cria oportunidades do nada. Ela acelera um processo que a disciplina já havia começado. Sêneca escreveu sobre como a maioria das pessoas gasta a vida esperando o momento perfeito para começar a agir com seriedade sobre seu futuro financeiro. Esperam ganhar mais para começar a guardar. Esperam a crise passar para começar a investir. Esperam ter certeza total para começar a agir. Enquanto esperam, o tempo passa. E a disciplina que poderia ter sido construída aos poucos, nunca é construída. A disciplina financeira estoica não é sobre privação extrema, nem sobre viver como monge. É sobre consistência. É sobre fazer, todos os dias, pequenas escolhas alinhadas com o que você quer construir no longo prazo, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. É guardar uma parte de cada entrada, mesmo pequena. É evitar o gasto por impulso, mesmo quando parece inofensivo. É manter o rumo mesmo nos meses em que os resultados não aparecem imediatamente. Epicteto dizia que não existe atalho para a excelência. Existe apenas prática repetida até que a prática se torne natureza. O mesmo vale para o dinheiro. Não existe atalho real para a estabilidade financeira. Existe disciplina repetida até que ela se torne parte de quem você é, e não mais um esforço consciente. Vale observar também que a disciplina financeira estoica tem uma característica silenciosa. Ela raramente é visível de fora, enquanto está sendo construída. Ninguém aplaude a pessoa que resiste a um gasto desnecessário no mês. Ninguém celebra a pequena quantia guardada quando ainda parece insignificante perto do objetivo final. É exatamente por isso que a maioria desiste no meio do caminho, porque busca reconhecimento imediato em um processo que, por natureza, só mostra resultados depois de muito tempo de repetição constante. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de agir corretamente mesmo sem testemunhas, mesmo sem aplausos, apenas porque essa é a forma correta de agir. A disciplina financeira segue exatamente essa lógica. Ela é construída nos momentos que ninguém vê,
E é justamente essa invisibilidade que separa quem realmente constrói riqueza duradoura de quem apenas parece estar construindo. Compartilha esse vídeo com alguém que ainda está esperando a sorte chegar antes de começar a agir com disciplina. Número 3. Quem controla o desejo, controla o dinheiro. Um dos ensinamentos mais poderosos e mais ignorados do estoicismo é a ideia de que o desejo descontrolado é a origem de quase todo o sofrimento financeiro. Não é o salário baixo que quebra a maioria das pessoas. É o desejo constante de mais, de melhor, de novo, alimentado por comparação, propaganda e impulso. Epicteto ensinava que a liberdade não vem de ter tudo o que se deseja, vem de desejar apenas o que é necessário e útil. Isso não significa viver sem prazer ou sem conforto. Significa entender a diferença entre desejo necessário e desejo inflado. O desejo necessário nasce de uma real utilidade na sua vida. O desejo inflado nasce da comparação, da pressão social, da sensação momentânea de vazio que uma compra promete preencher e nunca preenche de verdade. Quando você não distingue os dois, cada centavo que entra já tem um destino de saída antes mesmo de chegar, porque o desejo sempre encontra uma nova direção para gastar. Sêneca observava que quanto mais alguém tem, mais deseja. E esse ciclo nunca chega a um ponto de satisfação natural, porque o problema não está na quantidade, está na mentalidade. Uma pessoa que não sabe controlar o desejo com pouco dinheiro, também não vai saber controlar com muito dinheiro. O padrão apenas se repete em uma escala maior, com dívidas maiores, ansiedade maior e a mesma sensação de nunca ser suficiente. A disciplina do desejo é, na prática, a habilidade de fazer uma pausa entre o impulso e a ação. Antes de qualquer compra que não seja essencial, existe um espaço, um segundo de escolha, onde você pode perguntar: isso é necessidade real ou é apenas o desejo do momento tentando preencher algo que o dinheiro não resolve? Essa pausa, praticada repetidamente, é o que separa quem acumula patrimônio de quem acumula apenas objetos. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de perguntar, diante de cada decisão, se aquilo era realmente necessário. A mesma pergunta se aplica perfeitamente ao dinheiro. Nem tudo que você deseja é necessário, e nem tudo que é oferecido precisa ser aceito. Controlar o desejo não é se privar da vida, é reconquistar o poder de decisão sobre o próprio dinheiro, ao invés de deixar cada impulso decidir por você. Se inscreve no canal se você quer continuar aprendendo a aplicar essas verdades estoicas na sua vida financeira real. Número 4. O medo da escassez é o que mais te mantém pobre. Existe uma diferença enorme entre viver com cautela financeira e viver dominado pelo medo da escassez. A cautela é racional, planejada, estratégica. O medo é paralisante, reativo e geralmente leva às piores decisões possíveis, justamente porque nasce da urgência e não da clareza. Os estoicos passaram séculos estudando o medo como emoção. E uma das conclusões mais importantes que chegaram é que o medo quase sempre exagera a ameaça real. Uma mente dominada pelo medo da escassez toma decisões financeiras baseadas em pânico. Vende investimentos no pior momento possível porque tem medo de perder mais. Aceita empregos ou oportunidades ruins porque tem medo de ficar sem nada. Evita qualquer risco calculado, mesmo os necessários para crescer, porque a sensação de perigo constante nubla o julgamento. E o resultado irônico é que essa mesma mentalidade de escassez acaba criando, na prática, a escassez que tanto temia. Sêneca escrevia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e que a maioria dos medos nunca se concretiza da forma catastrófica que imaginamos. Isso se aplica diretamente ao dinheiro. A ruína financeira completa
Aquela que a mente ansiosa imagina em detalhes durante a madrugada, raramente acontece exatamente como foi imaginada. O que geralmente acontece são dificuldades reais, mas administráveis, que a mente amplificou até parecerem insuportáveis, antes mesmo de acontecer. A prática estoica para lidar com isso não é ignorar riscos reais, é separar o risco real do medo imaginado. Marco Aurélio recomendava examinar cada situação com clareza racional antes de reagir emocionalmente. Antes de tomar uma decisão financeira por medo, pergunte: qual é o pior cenário realista, não o pior cenário imaginado? E esse pior cenário realista, eu conseguiria sobreviver a ele e reconstruir depois? Na grande maioria das vezes, a resposta é sim, e essa clareza tira o poder do medo sobre a decisão. Pessoas que operam a partir do medo tendem a tomar decisões pequenas demais, com medo de errar, e acabam não crescendo. Pessoas que operam a partir da cautela racional tomam decisões calculadas, aceitam riscos proporcionais e crescem de forma sustentável. A diferença entre essas duas mentalidades é, muitas vezes, a diferença entre uma vida financeira estagnada e uma vida financeira em expansão constante. Existe ainda um efeito colateral do medo da escassez que poucas pessoas percebem. Ele consome energia mental de forma constante, mesmo quando não existe nenhuma decisão financeira sendo tomada naquele momento. A mente que vive em estado de alerta permanente sobre dinheiro gasta uma quantidade enorme de energia apenas mantendo esse estado de vigilância, energia que poderia estar sendo usada para pensar com clareza sobre oportunidades reais de crescimento. Sêneca chamava esse tipo de preocupação antecipada de um sofrimento duplicado, porque a pessoa sofre no presente imaginando um futuro ruim, e depois, se esse futuro realmente chegar, sofre novamente ao enfrentá-lo. Reduzir o medo não é ingenuidade, é simplesmente recusar pagar esse preço duas vezes por algo que ainda nem aconteceu. Escreve nos comentários: eu construo com paciência. Se você já deixou o medo tomar uma decisão financeira no seu lugar. Número 5. A comparação é o maior ladrão da sua riqueza. Nenhum hábito destrói mais rápido a estabilidade financeira do que a comparação constante com a vida dos outros. Vivemos em uma época onde é possível ver, a cada minuto, o carro novo do vizinho, a viagem do colega de trabalho, a casa reformada do parente distante. E cada uma dessas comparações planta uma pequena semente de insatisfação, que, se não for controlada, se transforma em gastos impulsivos feitos não por necessidade real, mas para tentar alcançar uma imagem que outra pessoa está projetando. Epicteto ensinava que devemos focar exclusivamente naquilo que está sob nosso controle, e a vida financeira de outra pessoa nunca esteve sob o seu controle, nem faz parte da sua realidade real. Você não conhece as dívidas, o estresse ou os sacrifícios escondidos por trás da aparência de sucesso alheio. Muitas vezes, quem exibe mais riqueza é, na verdade, quem está mais endividado, gastando o que não tem para manter uma imagem que não corresponde à realidade financeira interna. Sêneca escrevia sobre como a comparação transforma pessoas satisfeitas em pessoas eternamente insatisfeitas, porque sempre existirá alguém com mais, e a mente que vive comparando nunca vai sentir que chegou a algum lugar, não importa o quanto conquiste. Essa é uma armadilha sem fim. Cada conquista financeira, ao invés de gerar satisfação, gera apenas uma nova referência de comparação, um pouco mais alta, e o ciclo de insatisfação recomeça. A alternativa estoica não é ignorar completamente o mundo ao redor, é redirecionar o foco da comparação externa para o progresso interno. A pergunta certa nunca é: quanto os outros têm comparado comigo? A pergunta certa é: eu estou melhor financeiramente do que estava há um ano? Esse tipo de comparação com sua própria trajetória é produtivo. Ele mostra progresso real e motiva continuidade.
A comparação com os outros, por outro lado, quase sempre mede critérios distorcidos e leva a decisões financeiras tomadas por vaidade, não por estratégia. Marco Aurélio escrevia que cada pessoa tem seu próprio caminho e sua própria velocidade, e tentar seguir o ritmo de outra pessoa é uma forma garantida de se perder. O mesmo vale para o dinheiro. Sua construção financeira não precisa e não deve seguir o ritmo de mais ninguém. Ela precisa seguir a sua realidade, os seus objetivos e o seu próprio tempo. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que vive se comparando financeiramente com os outros. Número 6. O trabalho correto vale mais que o trabalho constante. Existe um mito muito difundido de que trabalhar mais horas, de qualquer forma, sempre leva a mais dinheiro. Os estoicos discordariam fortemente dessa ideia. Sêneca dedicou boa parte de sua obra a criticar pessoas que confundiam ocupação constante com produtividade real, chamando essa confusão de uma das formas mais comuns de desperdício de vida. Estar ocupado o tempo todo não significa estar avançando de verdade. Muitas vezes significa apenas estar cansado e disperso, sem direção clara. O trabalho correto é aquele alinhado com um propósito claro, feito com foco e qualidade, direcionado para resultados específicos. O trabalho constante, sem essa clareza, é apenas movimento sem direção, que consome tempo e energia sem gerar crescimento proporcional. Muitas pessoas trabalham exaustivamente a vida inteira e terminam com pouco a mostrar. Não porque não se esforçaram, mas porque o esforço não foi direcionado com estratégia. Marco Aurélio, mesmo governando um império inteiro, escrevia sobre a importância de fazer poucas coisas, mas fazê-las bem, ao invés de se dispersar em muitas tarefas superficiais. Aplicado ao dinheiro, isso significa identificar quais atividades realmente geram valor e resultado, e proteger seu tempo e energia para essas atividades, ao invés de se espalhar em dezenas de esforços que nunca são levados a um nível de excelência que realmente gera retorno financeiro consistente. Epicteto ensinava que devemos examinar cuidadosamente para onde direcionamos nosso esforço, porque o esforço é um recurso finito, assim como o tempo. Trabalhar de forma constante em algo que não tem potencial real de crescimento é desperdiçar um recurso limitado. Trabalhar de forma focada e estratégica, mesmo que com menos horas totais, em algo que tem potencial real, tende a gerar resultados muito superiores no longo prazo. A prática estoica aqui não é trabalhar menos por preguiça, é trabalhar com mais intenção. Antes de se comprometer com mais uma tarefa, mais um projeto, mais uma hora extra, pergunte: isso está realmente construindo algo? Ou é apenas movimento que me faz sentir ocupado? Essa pergunta, feita com honestidade, pode reorganizar completamente a forma como você usa seu tempo de trabalho, direcionando energia para o que realmente constrói riqueza e não apenas para o que preenche o dia. Isso também significa aceitar que dizer não a certas oportunidades é muitas vezes tão importante quanto dizer sim a outras. Cada compromisso aceito consome uma parte finita de tempo e atenção que poderia estar sendo usada em algo com retorno maior. Sêneca alertava que quem tenta abraçar tudo ao mesmo tempo termina sem dominar nada de verdade, dispersando esforço em muitas frentes superficiais, ao invés de concentrar energia onde ela realmente produz resultado. E riqueza construída com sabedoria estoica normalmente vem de poucas áreas bem trabalhadas, com profundidade e consistência, não de dezenas de tentativas superficiais realizadas ao mesmo tempo. Se inscreve no canal para continuar recebendo essas reflexões estoicas aplicadas à vida financeira real. Número 7. Guardar é uma virtude, não uma restrição.
A cultura moderna frequentemente trata o ato de guardar dinheiro como uma forma de privação, como se cada real guardado fosse um real de prazer perdido. Os estoicos enxergavam exatamente o oposto. Guardar, para eles, não era restrição, era liberdade em construção. Cada parte guardada hoje é uma opção futura garantida, uma capacidade de escolher, ao invés de ser forçado por circunstâncias externas. Sêneca escrevia sobre a diferença entre viver no limite constante e viver com margem. Quem vive no limite, gastando tudo o que ganha, está sempre vulnerável a qualquer imprevisto, sempre um problema distante de uma crise real. Quem vive com margem, guardando parte do que ganha, tem espaço de respiração, capacidade de absorver imprevistos sem entrar em desespero, e liberdade para tomar decisões com calma, ao invés de decisões tomadas sob pressão de urgência financeira. Essa margem não é sobre quantidade absoluta, é sobre proporção e consistência. Não importa se você começa guardando um valor pequeno, o que importa é a consistência do hábito ao longo do tempo. Epicteto ensinava que pequenas ações repetidas moldam o caráter de forma muito mais profunda do que grandes gestos isolados. O mesmo princípio se aplica perfeitamente às finanças. Guardar uma pequena parte, todos os meses, de forma consistente, constrói ao longo dos anos uma base sólida muito mais confiável do que esperar por um grande golpe de sorte que talvez nunca chegue. Marco Aurélio escrevia sobre a importância de se preparar para as dificuldades antes que elas cheguem, ao invés de ser surpreendido por elas sem nenhuma preparação. Guardar dinheiro é exatamente essa preparação aplicada à vida financeira. Não é pessimismo, é realismo estratégico. A vida sempre traz imprevistos e quem construiu margem financeira enfrenta esses imprevistos com estabilidade, enquanto quem não construiu enfrenta cada imprevisto como uma crise que ameaça toda a estrutura da vida. Guardar, entendido dessa forma, deixa de ser um sacrifício doloroso e passa a ser um ato de respeito pelo seu eu futuro. Cada real guardado é uma mensagem enviada para a versão de você que vai enfrentar um imprevisto daqui a alguns anos, dizendo: "Eu já pensei em você, eu já me preparei." Essa mudança de perspectiva transforma completamente a relação emocional com o hábito de guardar dinheiro. Escreve nos comentários: "Eu construo com paciência", se você já entendeu que guardar dinheiro é liberdade, não restrição. Número 8. A simplicidade é a verdadeira independência financeira. Existe uma armadilha silenciosa que consome a riqueza de muitas pessoas antes mesmo que ela se acumule de verdade. O estilo de vida que cresce na mesma velocidade que a renda. Cada aumento de salário é imediatamente absorvido por um novo padrão de consumo. E o resultado é que, mesmo ganhando mais a cada ano, a pessoa nunca constrói patrimônio real, porque todo o excedente é consumido antes de virar reserva ou investimento. Sêneca vivia rodeado de riqueza, mas escrevia extensivamente sobre o valor da simplicidade. Ele observava que a verdadeira independência não vem de ter acesso a tudo que o dinheiro pode comprar, vem de precisar de pouco para se sentir bem. Uma pessoa que aprendeu a viver de forma simples, mesmo tendo condições de gastar mais, tem uma vantagem enorme. Ela não está presa a um padrão de consumo que exige trabalho constante apenas para ser sustentado. Epicteto, que viveu praticamente toda a sua vida com muito pouco, ensinava que a liberdade real está em depender de poucas coisas, porque quanto menos você depende externamente, menos poder as circunstâncias externas têm sobre você. Aplicado ao dinheiro, isso significa que quanto menor for o seu custo de vida em relação à sua renda, maior será sua margem de segurança, sua capacidade de investir e sua liberdade para tomar decisões de carreira ou de negócios sem estar refém de contas altas que precisam ser pagas todo mês. A simplicidade estoica não é sobre pobreza forçada,
é sobre escolha consciente. É perfeitamente possível ter recursos abundantes e ainda assim escolher um estilo de vida simples, direcionando o excedente para a construção de patrimônio, ao invés de consumo imediato. Marco Aurélio, mesmo como imperador, escrevia sobre a importância de não se apegar a luxos desnecessários, entendendo que cada apego a um padrão elevado de consumo é, na prática, uma corrente que prende a liberdade de decisão. Quem aprende a viver de forma simples, constrói, sem perceber, uma das formas mais poderosas de segurança financeira que existem. A capacidade de sobreviver bem com pouco, o que torna qualquer excedente uma oportunidade de crescimento, e não uma necessidade de sobrevivência constante. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que simplicidade é liberdade, não limitação. Número 9. O tempo é o único capital que você não recupera. De todos os recursos que uma pessoa possui, o dinheiro é o único que pode ser recuperado depois de perdido. É possível perder tudo financeiramente e reconstruir com trabalho e disciplina ao longo dos anos. O tempo, por outro lado, uma vez gasto, nunca retorna. Essa diferença fundamental é algo que os estoicos entendiam profundamente e que a maioria das pessoas ignora completamente na forma como lida com dinheiro. Sêneca escreveu uma de suas obras mais conhecidas exatamente sobre esse tema, alertando que as pessoas são extremamente cuidadosas ao proteger seu patrimônio material, mas extremamente descuidadas ao gastar seu tempo, como se o tempo fosse um recurso infinito, quando na verdade é o mais escasso de todos. Muitas pessoas passam anos da vida em trabalhos que odeiam, apenas para acumular dinheiro que depois usam tentando comprar de volta o tempo e a paz que perderam no processo. Essa não é uma crítica ao trabalho ou à construção de riqueza. É um convite à consciência sobre o preço real de cada decisão financeira. Quando você avalia se vale a pena assumir mais uma responsabilidade financeira, mais uma dívida, mais um compromisso que vai exigir anos de trabalho para ser pago, a pergunta estoica correta não é apenas "eu posso pagar isso", é quanto do meu tempo de vida eu estou trocando por isso, e esse é realmente um bom negócio. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a brevidade da vida, lembrando a si mesmo que o tempo disponível é limitado e que cada momento gasto de forma descuidada é um momento que nunca mais vai existir. Aplicado às finanças, isso significa que buscar riqueza a qualquer custo, sacrificando saúde, relações e tempo de vida de forma desequilibrada, é uma troca ruim, porque o dinheiro conquistado dessa forma nunca vai comprar de volta os anos perdidos no processo. Epicteto ensinava que devemos avaliar cuidadosamente o verdadeiro custo de cada escolha, não apenas o custo financeiro visível, mas o custo em tempo, energia e atenção. A riqueza construída com sabedoria estoica não exige sacrificar a vida inteira em nome de um número no banco. Ela busca equilíbrio, trabalho consistente, disciplina financeira, mas sempre com consciência de que o tempo gasto no processo também tem valor, e esse valor precisa ser protegido com o mesmo cuidado que se protege o dinheiro. Uma forma prática de aplicar essa verdade é revisar, periodicamente, para onde suas horas estão indo, com a mesma seriedade com que se revisa um extrato bancário. Se o extrato de tempo mostrasse claramente quantas horas foram gastas em preocupações que nunca se concretizaram, em compromissos que não geraram nenhum retorno real, ou em busca de dinheiro que depois foi usado apenas para tentar recuperar o descanso perdido, a maioria das pessoas se assustaria com esse balanço. Os estoicos propunham exatamente esse tipo de revisão honesta, não para gerar culpa, mas para redirecionar as escolhas futuras com mais clareza sobre o que realmente importa no uso do tempo disponível. Escreve nos comentários: "Eu construo com paciência,
Se você já entendeu que tempo perdido nunca volta, mesmo que o dinheiro perdido possa ser recuperado. Número 10. A riqueza que dura é a que serve a um propósito maior que você mesmo. O último ensinamento estoico sobre dinheiro talvez seja o mais profundo de todos. Riqueza acumulada apenas para si mesma, sem propósito além do próprio acúmulo, tende a se tornar vazia com o tempo. Os estoicos, incluindo os mais ricos entre eles, sempre relacionavam a riqueza a algo maior. A capacidade de ajudar outras pessoas, de construir algo que ultrapassa a própria vida, de contribuir para algo além do consumo pessoal. Sêneca escrevia que a riqueza sem virtude é uma posse instável, porque não existe base de significado que a sustente diante das dificuldades. Quando o único propósito do dinheiro é acumular mais dinheiro ou sustentar um estilo de vida cada vez mais elevado, a motivação se esgota facilmente diante do primeiro obstáculo sério. Mas quando a riqueza está conectada a um propósito maior, seja cuidar da família, construir algo duradouro, ajudar outras pessoas ou contribuir para uma causa que importa, essa motivação se torna muito mais resistente às dificuldades do caminho. Marco Aurélio governava um império inteiro, mas escrevia constantemente sobre o dever de usar sua posição e seus recursos para o bem maior, não apenas para benefício próprio. Ele entendia que qualquer forma de poder, incluindo o poder financeiro, carrega consigo uma responsabilidade proporcional. Quem acumula riqueza sem nunca direcionar parte dela para além de si mesmo, eventualmente sente o vazio de uma conquista que não significa nada além do próprio número. Epicteto, que nunca teve riqueza material significativa, ensinava que a verdadeira riqueza está no caráter que você constrói ao longo do caminho, na integridade das suas decisões, na forma como você trata as pessoas ao seu redor durante o processo de construção financeira. Uma pessoa pode ficar rica através de decisões desonestas, mas essa riqueza nunca vai carregar o mesmo peso de estabilidade interna que a riqueza construída com integridade e propósito. A pergunta final que os estoicos deixam para quem busca prosperidade não é apenas como eu construo riqueza, é para que eu estou construindo essa riqueza e quem além de mim vai se beneficiar dela. Quando essa resposta é clara, o processo de construção financeira ganha um sentido que sobrevive aos altos e baixos inevitáveis do caminho, porque não depende apenas do resultado, depende do propósito que sustenta cada decisão ao longo da jornada. Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que riqueza de verdade tem propósito, não é apenas acúmulo. Chegamos ao final dessas 10 verdades, e se você prestou atenção, vai perceber que nenhuma delas fala sobre sorte, sobre golpes de mercado ou sobre fórmulas rápidas. Falamos sobre entender que o dinheiro é neutro e que o julgamento que você faz sobre ele é o que determina o sofrimento ou a paz. Falamos sobre disciplina construída no silêncio, muito antes de qualquer resultado aparecer. Falamos sobre controlar o desejo antes que ele controle suas decisões. E sobre como o medo da escassez, paradoxalmente, é o que mais aprisiona quem vive sob seu domínio. Falamos sobre como a comparação rouba a satisfação de qualquer conquista real e sobre a diferença entre trabalho constante e trabalho correto, direcionado com propósito e estratégia. Falamos sobre guardar como um ato de liberdade, não de restrição, sobre a simplicidade como a forma mais sólida de independência, sobre o tempo como o único capital que realmente não se recupera e, finalmente, sobre como a riqueza que dura é sempre aquela que serve a algo maior do que o simples acúmulo pessoal. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto viveram vidas completamente diferentes. Um imperador, um conselheiro rico, um ex-escravo. E ainda assim, chegaram às mesmas conclusões sobre dinheiro, porque a natureza humana não mudou em 2000 anos.
O desejo descontrolado, o medo da escassez, a comparação constante, esses padrões continuam exatamente os mesmos hoje. E é exatamente por isso que os ensinamentos deles continuam tão aplicáveis, tão urgentes, tão necessários para qualquer pessoa que deseja construir algo sólido e duradouro, não apenas na conta bancária, mas na própria estrutura de vida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, escreve nos comentários, eu construo com paciência. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreve no canal para continuar essa jornada de clareza estoica aplicada à vida real, incluindo a vida financeira. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.